Me apresentar para vocês aí, eu sou o Sandro, tutor de vocês para esse momento, né? E a gente está na nossa terceira aula, em verdade, né? Na unidade curricular de comunicação oral e escrita, certo? Antes de tudo, me permite aqui trazer para vocês um pouco do que os nossos patrocinadores, que no caso a indústria, reserva para vocês uma pequena apresentação de forma rápida e sucinta. Guarde só um momento. Falando do Bernie, lembra do Bernie? Bem-vindo, Marcelo. Só mais um minuto, tá? Enquanto eu abro aqui. Obrigado, professor. Valeu. Demais da conta. Fica da escola, na verdade, já está disponibilizado, né? A Bruna foi, a Fernanda foi, a Liliane foi, aí isso aí, cara. Isso? Não, isso viu o nome dela ali? Vamos complicar essa situação. Pelo jeito, tá na rua, né? Não, tá tranquilo assim, tá na rua ainda, pela pessoal, baseado então, se vocês verem, baseado no respeito ao casal, vocês fizeram alguma leitura, algum direito a alguém que... Nesse momento agora, vamos trazer aqui para vocês um vídeo que vai falar um pouco sobre a fibra ótica, de onde ela vem e como acontece. 2 segundos. Já viram algum leão? 2 segundos aqui. Eu não. Sincero, fala assim, não, eu não liguei as Perfeito. O vídeo da Oi para mostrar para você o caminho que a internet faz da central até a sua casa. Bora ver. Vai dar pressão. Tudo começa por aqui. Sabe quando você vê um lançamento de foguete e tá todo mundo ali na frente do computador controlando cada detalhe do que está acontecendo? É exatamente o que a gente tem aqui nessa sala de gerenciamento da Oi no Rio de Janeiro. Eles conseguem ver cada detalhe da internet que é distribuída pelo Brasil para milhões de clientes. Por exemplo, como é que estão os cabos submarinos, se um papagaio comer o fio que chega até a sua casa, eles conseguem saber por aqui. Quer dizer, na verdade, eles não vão saber que foi exatamente um papagaio, mas dá para saber que o cabo foi cortado. A internet, a gente já explicou no vídeo anterior como ela funciona. Se eu acessar um vídeo do YouTube, como você está fazendo agora, por exemplo, pelo meu celular, esses dados vão sair do meu celular, vão até um roteador que está por aqui. Esse roteador vai transmitir esses dados por fibra até um cabo um pouco maior, um backbone, e no fim das contas, como esse vídeo provavelmente está hospedado nos Estados Unidos, esses dados vão ter que ir até os Estados Unidos por cabos submarinos, e lá eles vão trafegar até um servidor do YouTube, voltar pelo cabo submarino, passar por toda essa infraestrutura de novo até chegar no meu celular. Do cabo submarino até o roteador é controlado tudo aqui dentro, mas fisicamente como é que isso acontece? Onde é que estão esses cabos? Como é que isso chega até a sua casa? Vamos dar uma olhadinha um pouco mais de perto.
Esse aqui é o data center, é onde ficam os computadores que estão controlando aquelas telas que a gente acabou de ver. Aqui eles têm informações de 230 mil equipamentos que estão operando nesse momento. Então, se você quiser saber, por exemplo, quantos terabytes a cidade do Rio de Janeiro está usando dentro da Oi agora, vai ser aqui que os computadores vão processar isso. Se você já ouviu falar várias vezes de servidor, mas nunca viu exatamente o que é isso aqui que está na minha mão. Isso aqui é um computador, equivalente ao computador que você tem na sua casa, só que ele é voltado para a rede. Então ele tem mais capacidade de memória, tem mais processamento, etc. É uma máquina que trabalha sozinha, não tem uma pessoa com uma tela exatamente controlando igual você tem na sua casa. E é bem pesado. Então a gente tem centenas de computadores aqui, é uma sala bem gelada, porque esses computadores têm que operar num ambiente friozinho, não pode esquentar muito. Dessa sala saem todos os cabos
É, não, só isso. Entrou? Entrou. Aí, ó, só oi. Vou entrar agora. Então, beleza, então. Falou, obrigadão, viu, gente? Falou, abração pra vocês. Falou. E o áudio? Pode vir, Liz, se quiser vir. Vê, comenta aqui, bem. E aí, gente? Como vocês viram aí, a gente está trazendo umas coisas legais para você, né? E o que é que vocês viram hoje? Vocês viram como quem chegou na hora, meus parabéns, quem chegou atrasado, pelo menos está aqui, né? Ó, lembrando para vocês, Roberto, puxão de orelha, Eduardo, a nossa aula começa às 7 horas. Não sei se você viu, a gente deu uma enrolada de uns 10 minutos, certo? Para poder dar um tempo aí para a turma chegar e aquela coisa toda. Mas, independente disso aí, tá? Eu tô vendo aí que o Cláudio tá sem áudio, Cláudio Lorosa. Bem-vindo, Cláudio, mas pelo menos você tá escutando a gente, né? Então, o importante é isso aí, né?
Bom, é o seguinte, vocês viram aí como é que funciona uma provedora usando fibra ótica, certo? Onde a fibra ótica vai da sua casa, da Oi, até sua casa, certo? E isso é muito importante. O que que acontece? Quando a gente tem aí uma provedora, uma conexão de fibra ótica, a gente sabe que a fibra ótica em si, ela... Uai, o que que foi com o meu aparelho aqui? Tem alguém? A gente tem aí aquela conexão de fibra ótica. A conexão de fibra ótica, ela, para conseguir você ter internet usando esse tipo de tecnologia, ela tem que ter inicialmente via inteiriça, entendeu? Ah, o Josinaro não estava vendo o vídeo. Não, beleza então, Josinaro. Mas todo mundo viu o vídeo? Sim ou não? Você ouviu aí, Roberto, o vídeo? Viu? Ouviu? Roberto, você está com o microfone fechado. Diego. Diego tá tentando falar aí, mas só tô vendo a luzinha dele acender. Mas, independente, é o seguinte. ah, Esse vídeo aí trouxe para vocês, como nosso curso, o curso de vocês é curso técnico de informática orientado para a internet, a gente tem que trazer sempre toda essa noção para vocês de coisa nova, né? Eu passei esse vídeo para que vocês vissem um pouco como acontece e onde vocês podem entrar. Por quê? O curso de vocês é internet, é focado para a internet. Então, ter esse conhecimento é muito importante para você compreender como a internet, de um certo modo, ela funciona em termos de base na tecnologia de fibra ótica. No caso aí, a gente viu a Oi, que ainda, apesar de todo esse processo aí de divisão, de falência, aquela coisa toda, certo, que estão falando, né? Ela é uma empresa, pelo menos a nível de Goiás, que tem ainda uma presença muito grande em termos de solução de internet, em termos de conectividade e principalmente na empresa deles, na terceirizadas de fibra ótica que reza aqui dentro, certo? Mas é isso aí, certo? Vamos falar hoje então um pouco agora. Vamos falar um pouco então agora sobre relatório, certo? E eu vou estar fazendo o que agora? Eu vou estar compartilhando com vocês a minha tela para que vocês vejam aquilo que eu estou vendo, certo? 2 segundinhos aqui, mais um segundão, tá? Vou só minimizar esse cara aqui e abrir o curso aqui, legal. 2 segundinhos. O evento de vocês aí, junto com a gente, é só puxar aqui, o evento de vocês aí é justamente, né, a UC 908419, certo? Deixa eu só entrar nela aqui para a gente ver como é que está a situação de vocês. Galera, em falar nisso, eu lembrei o seguinte, ó. Eu gostaria de lembrar vocês que, para alguns colegas de si, né? Eu também sou professor lá do curso Técnico de Informática, mas da outra turma. Quem está sendo professor de vocês inicialmente é o Pedro, né? O Eduardo, que por acaso vi que está aqui, né, Eduardo? Você tá bom? O Eduardo pegou um pedaço da minha aula, né? Na aula na nossa sala, né? Na turma 84, na aula passada, certo? E a gente tem que ter cuidado, sempre quando chegar na unidade da FATESG, sempre se dirigir na sua turma de forma correta, né? E o Eduardo entrou lá na sala, entrou na nossa aula, e ele viu, eu acho que ele ficou imaginando assim, meu Deus, quantas aulas eu perdi para ver tanto código, né? Mas acontece, né, Eduardo? Acho que ele ficou meio zureta na hora que viu que a gente ensinando o pessoal a programar, certo? Mas vamos que interessa, o resto não tem pressa, porque isso aí faz parte. A UC que vocês estão vendo agora ainda é comunicação oral escrita, né? A gente passou para vocês aí para resolver a situação de aprendizagem número 1, que é essa aqui, ó. Entendeu? Com a aula de hoje, vocês já vão poder estar habilitados a fazer o envio da atividade da etapa 2, certo? Lembrando que essa aula, esse curso de vocês, essa unidade curricular vai terminar 7/12. Após ela, a gente vai entrar justamente... Deixa eu só organizar o curso aqui para ficar uma coisa legal. Após ela, a gente vai entrar em fundamentos da tecnologia da informação, certo? Vocês vão entender um pouco o que é servidor, o que é aquela coisa toda, certo? Mas vamos voltar aqui então e vamos ver aqui o que está rezando inicialmente dentro da SAP 2, para que vocês não fiquem perdidos, né? A SAP 1, em verdade, ela é dividida em duas partes. A SAP 1 fala o que para vocês?
Na primeira etapa, o que vocês têm que entregar e também o que vocês têm que entregar na etapa 2. Lembrando que a etapa 3 é uma apresentação eletrônica que você tem que fazer para o professor. Vocês estão vendo aqui dentro, deixa eu só fazer uma coisa aqui, que aqui nesse curso de vocês, dentro da biblioteca, tem alguns vídeos de Word, você está vendo aqui, que a gente colocou para vocês, que está ensinando vocês a trabalhar, como mexer no Word, como organizar um documento. Esse documento vai ser muito orientativo e ele entra aqui dentro na aba biblioteca como material complementar. É um jogo, um vídeo instrucional em Word. Você tem aqui um vídeo instrucional em Excel ensinando vocês também a trabalhar. E por fim, um vídeo instrucional ensinando vocês uma introdução básica de PowerPoint, certo? Vocês vão ver que a etapa 3 para o professor, vocês vão ter que fazer uma apresentação eletrônica. Então, assim, é esperado, acho que vocês vão apresentar isso para o professor Pedro, né? Junto com a gente, na situação de aprendizagem, vocês vão ter que fazer a etapa 2. O que reza a etapa 2? Vamos lá? A etapa 2 fala o seguinte: sua segunda ação será desenvolver um relatório fundamentado que apresente uma nova proposta de política de uso da internet na empresa, com as justificativas para bloquear ou permitir o acesso... Gente, fecha o microfone, por favor. Galera, fecha o microfone, por favor, tá? Deixa eu voltar aqui e fechar o microfone que está aberto aí. 2 segundos. Pronto, Alex, era você, tá? Seu microfone aí tá dando cacofonia. Vamos lá. Eu vou ler de novo. Sua segunda ação será desenvolver um relatório fundamentado que apresente uma nova proposta de política de uso de internet na empresa, com a justificativa para bloquear ou permitir o acesso de determinados sites na hora do trabalho ou da sua aula. Utilizamos como base as informações levantadas na etapa anterior. Qual etapa anterior? É essa aqui, ó. Você está vendo? Você está vendo que aqui foi um conjunto de perguntas, né? Além de propor um upgrade no plano. Olha só, você está vendo aqui que a gente colocou de sacanagem. O cara até hoje tem internet ADSL. Vocês sabem que a internet ADSL, o máximo que ela chega, quando chega e falando que é bom, estourando é 50 megas. O que vocês vão ter que propor para o pessoal? Trocar a internet. A gente tem aí vários vieses, né? Afinal, tudo evolui. Você tem a internet fibra ótica, você tem a Starlink, entendeu? Mas para que você proponha alguma coisa disso, você tem que fazer o quê? Um relatório técnico, né? E é por isso que eu estou aqui com vocês, que eu vou passar para vocês justamente essa aula que ensina vocês a formatar um relatório, tudo bem? Aí ele vem e fala o seguinte: para isso, você terá que pesquisar no site de algumas prestadoras de serviço de internet novas opções de plano e valor. Seu relatório deve conter características desse documento, além de estar de acordo com as normas da linguagem portuguesa e ABNT. Ponto. É isso que vocês vão ter que entregar nessa etapa 2. E esse relatório tem que ser colocado e postado aqui. Gente, lembra, olha aqui. Até dia 4, você viu que eu estendi, né? Até dia 4/12, vocês podem entregar SAP 1, certo? Eu vou entrar aqui e eu fiquei, assim, bem preocupado. Porque de vocês, de 19 colegas, 16 colegas, apenas 7 entregaram. Vocês viram que eu já corrigi. Pelo que eu vi, alguém entregou hoje, né? Um outro relatório. Vamos tentar correr com as atividades. Por quê? Quando vocês verem, em termos de precisão de tempo, se vocês conseguirem reservar um tempo na semana de 2 horas, supondo 1 hora um dia, 1 hora no outro dia, ou meia hora em questão, vocês vão ver que as atividades de vocês não vão atrasar. E a metodologia Senai reza justamente isso. Para que as atividades EAD não se atrasem, você reserve pelo menos 1 hora dia sim e 1 hora dia não. Entendeu? Ou seja, no decorrer da semana, na palavra real, são 3 horas. Se você vê isso, nada vai ficar atrasado. É uma dica que eu dou para vocês, como alguém que está aqui ensinando vocês, e também de forma comum aprendendo, certo? Então a gente... Rapidão. Quê? Pode falar. Então, quer dizer que nessa parte aqui, na situação de aprendizagem 2 lá, que tem enviar etapa 2,
É para Isso. enviar só a A etapa 2 etapa ou o SAP 1 todo? é só a etapa 2. Vocês vão Só a fazer a etapa. etapa 1 aqui e a etapa 2 aqui. Tanto que ela está Entendi. dividida e a nota separada, certo? Existe uma etapa 3, você viu lá? Aí você tem a etapa 3 aqui. Deixa eu até abrir aqui para te Aí mostrar, vai tá? surgir depois, né? É. Só que a etapa 3 você vai entregar para o professor presencial. O que é? Vocês vão ter que fazer uma apresentação em relatório, né? Em PowerPoint, ou sei lá o quê, para o professor em questão. E aqui está falando que a forma que ele entrega, que é uma apresentação eletrônica. Geralmente é um PowerPoint, mas isso aí vai ficar a critério do professor Pedro, tá? Entendi. A, Valeu. ter a terceira etapa é para você executar com ele. Comigo, vocês vão executar o quê? A primeira e a segunda etapa. Amigos, caros colegas, lembrando, a nota do EAD, ela vale 49 pontos, enquanto a nota do presencial é 51. Então, quer dizer, vocês têm que fazer as atividades para poder, né, conseguir entregar, certo? E isso aqui, de um plano de internet ADSL, você pode tirar. Vocês vão apresentar um plano de internet que é mais adequado ao momento de hoje, entendeu? Vocês vão apresentar um plano que envolva fibra ótica, Starlink, que é a internet via satélite. Eu, por exemplo, estou usando a Starlink em casa. Cara, eu estou apaixonado, entendeu? Mas voltando aqui da questão. Então, a gente vai falar um pouquinho com vocês sobre relatório, certo? Deixa eu só entrar aqui, que não é essa aula. Essa aqui eu vou usar, essa aula aqui do nosso colega aqui, o professor... É conhecido como professor Jefferson, né? Conhecido como o famoso super-homem, né? Ele tá aqui falando, tá morrendo de sorrir, tá? E depois a gente vai ter uma tete a tete com ele, certinho? Bom, gente, vamos lá. Quando a gente vai fazer a elaboração do relatório técnico para informática, a gente tem que lembrar que ele é regido pela norma BNT. Professor, Pode falar. essa aula aqui fica gravada depois para a gente olhar? Fica gravada, fica gravada. Deixa eu Aí só te fica mostrar. onde? Você não viu ainda, Pedrão? Aqui, ó. Não. A aula gravada. Todas as aulas, ó, presta atenção. Fica aqui, ó, vídeo aula. Uhum. E dentro de vídeo aula, aqui a primeira que a gente deu aquele dia e a segunda. Ah, Você sim. tá vendo? Não, a primeira eu vi, agora eu lembrei. Obrigado. E a segunda estava aqui. Então vai ter a terceira, que é essa depois, tá? Tá. Mas qualquer coisa, Pedro, você não ficar assim triste, sem querer me ver, né? Morrendo de saudade, você pode falar, professor, me dá um help aí. Tá bom. Falou, garoto? Falou. Então vamos lá, galera, que é bom uma dessa. Vamos lá, então. Como eu estava falando para vocês, quando a gente vai fazer um relatório técnico, ele tem que ser bem elaborado e tem que trazer informação, ó, presta atenção no que eu vou falar, clara e objetiva, seguindo as normas da BNT, certo? Então a gente sabe o quê? Que todo relatório possui um objetivo. Ele tem que ser detalhado, trazendo as informações sobre um projeto ou uma área com a tecnologia da informação, certo? Detalhe, tem que ser lógico e objetivo. Então, a gente tem que lembrar que, para fazer duas perguntas dentro do relatório, primeiro. Para quem é o relatório? Segundo, qual que é a finalidade? Quando a gente vai fazer essa primeira pergunta, para quem é o relatório, buscando qual a finalidade dele, você tem que lembrar que para quem é o relatório é justamente o público-alvo do relatório. Onde a informação tem que ser o quê? Ampla, você tem que incluir o especialista da área, o gerente, o profissional, e vai em busca das informações e tem um detalhe, ele tem o poder de decisão, entendeu? Você vai lembrar, gente, que o relatório que vocês vão trazer, você tem que trazer um poder de convencimento para que o gestor se convença que a sua argumentação é precisa, entendeu? E você vai estar com ele vendendo uma solução, porque afinal, é isso que você vai propor, né, para o seu cliente quando você terminar o nosso curso. Você, com todo esse conjunto de informações que você vai colher no final do curso, você vai ter todo o conhecimento para poder desenvolver, falar sobre um produto ou indicar aquilo que é melhor, desde o sistema até o hardware básico que envolva aspectos do trabalho na internet, certo? Quando você definiu para quem é o relatório, quem você vai direcionar o relatório, você vai na parte da finalidade. O que é a finalidade? A finalidade do relatório é informar, esclarecer e responder às dúvidas sobre o projeto ou produto tecnológico apresentado.
Vamos parar por aí e vamos voltar na SAP 2, só para vocês verem o que eu estou falando, tudo bem? Calma aí. Vamos lá. Na SAP 2, ele está falando o seguinte. Vamos fazer assim que é bem diferente. Vamos separar aqui e vamos deixar em duas telas para vocês entenderem o que eu estou falando, tá? Vamos pegar aqui, situação de aprendizagem. Aqui. Eu vou tentar o jeito aqui. Então, vamos lá. Aqui no slide, ele está falando o seguinte. Vamos pegar e vamos tentar colocar de 2 em 2 para facilitar para a gente. O slide está falando o seguinte, que você tem que fazer um relatório direcionado a um público-alvo, certo? Segundo, ele tem que atender uma finalidade. Ou seja, para quem e o que você vai propor, certo? O que na SAP 2 ele está trazendo aqui para vocês? O que está pedindo para você fazer? Ó, sua segunda ação será desenvolver um relatório fundamentado para apresentar uma proposta. Ponto. Então, o que ele está falando? A finalidade dele é apresentar uma proposta direcionada à política de uso de internet na empresa. Você está entendendo? E o que você vai tentar buscar? Quais são as melhores ferramentas para você poder evoluir a internet daquela empresa? E ele traz aqui para você a seguinte situação. Além de propor uma política de uso, você vai ter que propor uma evolução. E ele já deu a situação para vocês aqui, ó. Vocês vão ter que propor um upgrade no plano da internet ADSL. Então, o que acontece? Você já tem para quem e qual a finalidade. Entendeu? Então, você já tem onde, quando e como vocês vão orientar e qual é a missão do relatório, certo? Vamos lá, então, continuando. Então, beleza. Aí, então, agora a gente pode passar para a parte segunda. Qual que é a estrutura de um relatório conforme as regras da BNT? Enquanto ele vai falando, eu vou fazer aqui com vocês, eu vou abrir o Word, só para mostrar para vocês como é que tem que montar esse relatório, tá? Vamos lá, então. Ele está falando aqui, primeiro, para vocês entenderem a estrutura. Ele tem que ter uma capa, folha de rosto, sumário. Então, aqui você tem uma capa, certo? Nessa capa, você tem que ter o quê? Relatório. Sobre as políticas de internet da empresa. Vamos inventar um nome qualquer, Mabel, né? Vamos lembrar da antiga empresa Mabel, que ela ficava lá na BS53, né? Dentro dela, então, você tem a capa. E na capa, você tem aqui o título. E esse título é o quê? Centralizado. Porque ele está trazendo, então, para quem é o relatório. Certo? Direcionamento dele. Segundo, apesar dele não estar trazendo, você tem que botar aqui, autor. Que é o nome de vocês. No caso aí, vamos pegar o Pedrão. Pedrão, que gosta do Vila. Né, Vila? Né, Pedro? Vila Nova. Tô brincando. Goiás, professor. Eu vou falar assim, que o Pedrão que acha que gosta do Goiás, tá? Mas gosta do Vila. Tá bom? Então vamos lá. Aí o que vocês vão fazer? No final do relatório, vocês vão ter que colocar assim, ó, sempre é padrão, tá? Deixa eu subir aqui. Professor, Oi. Espera só um pouquinho. Fala. deixa eu perguntar, essa aula vai ficar Vai ficar gravada. vai ficar gravada? Vai. Vai, Tá? né? Vocês têm que lembrar Essa é o a seguinte. primeira, Não, essa é a terceira aula. a terceira aula. Terceira aula, Degar, que você matou muita aula, hein? Pai, eu matei qual? Eu assisti a primeira e a segunda. Hein? Então, a primeira, a Mas tinha segunda, até essa é a terceira. A primeira aula foi aquela que a gente falou da apresentação do curso, a gente falou um pouquinho do curso, Não, e aquela falamos... no final, essa no final. Agora, Então, na primeira... aí a na segunda primeira dessa aula... aqui. Então, aí a segunda aula foi quando eu falei sobre interjeição, sobre conjunção, sobre normas de redação, o que é narrativa, assim, vai. Nós tiramos uma foto no final da aula. Foi. E essa é a terceira. Então, tá bom, então. Tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui vocês viram que dentro do formato dele, ele falou capa, né? O que é folha de rosto? A folha de rosto, aqui vocês viram que esse aqui é um modelo, tá? Relatório sobre as políticas de internet da empresa Mabel. Estou dando um exemplo, certinho? Aí você botou aqui, ó, Pedrão, vai que cola, certo?
Pedrão que gosta do Vila. Aqui, em verdade, é o nome da pessoa, tá? Isso aqui é só uma brincadeira. Certinho? Vocês vão botar aqui embaixo a cidade e o ano em questão que está sendo feito o relatório, certo? Após ela, você tem o que a gente chama de folha de rosto. O que é folha de rosto? A folha de rosto vai trazer o seguinte. Isso aqui, gente, eu vou colocar assim, só para vocês entenderem o que é a parte estrutural do relatório, tá? Dentro da folha de rosto, vocês vão colocar assim. Deixa eu pegar aqui. O nome do relatório, de novo, certo? E vão colocar aqui, no lado esquerdo, um resumo simples. Relatório. Relatório. Eu vou botar alguma coisa simples, né? Relatório. Prepositivo para mudança das políticas de internet da empresa Mabel, acompanhado de proposta de evolução de tecnologia. Sandro, Oi, deixa eu te falar. Eu estava tentando falar aqui, mas meu microfone está desligado. certo. A aula, a única aula que eu estou assistindo é essa. Voltei duas. Como é que faz? Aí você tem que pegar aquelas aulas que estão gravadas, tá? Tá, mas aí questão de presença aí, não tem problema, não? Não, tem não. Tá? Só não mate muito, tá bom? Essa você não pode. A partir de hoje, dessa você não pode matar mais nenhuma, tá? Porque até eu pegar esse ritmo e saber entrar nisso aqui, tá complicado. Mas você vai pegar. Agora vai. Quando você vê, vai ser Eu igual professor também. Então, quando você vai ver, Roberto, que é igual dirigir carro. No começo você apanha, mas depois você domina. Beleza. Tá? Então, vamos lá, gente. Aqui seria folha de rosto. Dentro da folha de rosto, você bota esse conteúdo aqui, certo? E um alinhamento legal, né? Para deixar tudo bonitinho. Vocês vão ver que esse aqui é um padrão, tipo que tem nos livros, entendeu? Se eu tenho sim ou não. Agora eu vou deixar isso aqui certinho. E o alinhamento, não lembra que tem que ser sempre justificado, você viu? Aí esse relatório aqui continua desse jeito. Eu vou copiar esse cara aqui que eu já estou com preguiça, né? E vou colocar aqui embaixo. Ctrl V. Vou dar Enter, certo? Aí depois você vai ver aqui dentro que ele fala o seguinte: a gente já fez capa, folha de rosto e o sumário. Então você já deixa aqui um espaço para o sumário. O que é o sumário? É justamente tudo aquilo que vai ter de capítulos no seu livro. É o índice. Entendeu? Vou só atualizar aqui o cara, sumário, certo? Aí aqui dentro eu tenho mania de fazer assim para deixar organizado, mas fica a critério de qualquer um, tá? Eu tenho mania de colocar assim, eu venho aqui, crio uma tabela, certo? Nessa tabela divide em linhas e colunas. Por quê? Bota aqui ordem, certo? Descrição e página. Não, pessoal, contar, não. Por que eu boto a tabela? Porque quando você termina, gente, fica muito organizado. Ordem é o número em questão, certo? Que ela tá. Página. Vamos lá, agora vamos ver aqui. Aí depois, quando a gente faz o sumário, a gente tem aí que ele fala introdução e objetivo, né? Então a gente já pode colocar aqui dentro a ordem 1 e introdução. Então a gente sabe que inicialmente a gente vai ter uma página que vai falar sobre introdução, capítulo, né? Página a gente não sabe, né? Aí você bota ordem 2, objetivo. Esse cara aqui, gente, vamos lembrar aqui que essa ordem sempre tem que estar, a parte de cima ela tem que estar sempre em negrito, certinho? Esse cara aqui, como vocês estão vendo que eu estou deixando em marcação, lembra o seguinte, marcação é só para você saber que é um comentário daquele capítulo. Quando vocês montar os relatórios de vocês, vocês tiram isso daqui, tá? Então, aqui você já sabe que eu estou instanciando já a introdução e o objetivo, né? Geralmente a introdução e o objetivo ficam alinhados à esquerda, entendeu? Quando vocês forem fazer as outras demandas,
como, por exemplo, 3. Você viu aqui que ele está falando aqui, que o relatório tem o quê? Desenvolvimento, resultado e conclusão. O que eu posso fazer? Introdução, objetivo, desenvolvimento. Aí você viu lá dentro que ele falou o seguinte, agora vamos voltar nessa SAP. A SAP falou para você apresentar um plano de política, concorda? Então, você já pode imaginar que depois do objetivo e do desenvolvimento, você pode vir aqui no item 4, escrever um plano de política. Plano, é isso mesmo, plano de política de uso da internet, certo? E ele sugeriu ainda para você apresentar uma proposta, né? Então, vai lá, proposta de evolução tecnológica, certo? Aí você vai terminar com resultado. Só que aqui no caso, nosso resultado não existe porque ainda você vai propor, certo? Então você pode fazer assim, 6. Resultado esperado, certo? E conclusão, 7. Conclusão, certo? Como você não tem uma página ainda, então quer dizer que a gente não vai colocar nada ainda, certo? Terminou isso aqui, agora vocês viram o quê? A capa é a folha do rosto. Devem conter todas as informações básicas sobre o relatório, sumário e a lista de capítulos com as respectivas partes iniciais. Vocês viram aqui, então, que a gente já começou a fazer essas 3 partes. Aí agora a gente vai fazer o que, então? Introdução e objetivo, certo? O correto do relatório sempre é você fazer esse tipo de incremento, de inclusão de dados, um em cada página. Então, vamos lá? Eu vou descer aqui, certo? A gente só faz esse modelo de inclusão aqui de capa na primeira página, na capa, certo? E na folha do sumário, tá? Na folha de rosto, tá bom? Vocês viram que eu fiz aqui e a gente fez aqui também, tá? Lembre-se, isso aqui se tira depois, tá? Aí depois, então, a gente vai descer aqui, vou dar um Enter, né? E vamos fazer aqui. 01, introdução. Para que serve a introdução? Ela vai trazer o assunto do relatório, o objetivo e os métodos empregados na sua realização. É nessa introdução que você vai detalhar a finalidade da justificativa do relatório. Vocês viram lá na própria SAP, na etapa 2, que ele está trazendo a justificativa. O que é? Vocês vão ter que propor uma política de uso da internet e, é claro, vocês vão aproveitar e vão propor o quê? Uma melhora da internet que existe dentro da empresa, tá? Então, aqui dentro você sabe que nessa página aqui você tem introdução, certo? Vou deixar ele em negrito, porque sempre é o esperado. Não faça a mesma coisa na mesma página, tá? Aí depois você tem aqui o item 2. O item 2 é o quê? Objetivos. O objetivo, aqui ele botou objetivo. Só que tem uma questão, você tem 2 tipos de objetivos. Objetivo. Aí você tem objetivo geral, certo? E depois você tem o item 2.1. O que é? Objetivo específico. O que é objetivo específico? O objetivo geral é para que você está trazendo aqui no relatório. Vocês vão apresentar uma proposta de melhoria da área tecnológica da empresa. O objetivo específico, apresentar uma política de mudança da internet da empresa, com regras, né, direcionada aos colaboradores, por exemplo, certo? Juntamente com a proposta de mudança da internet, visto ela usar a ADSL, entendeu? Então, quer dizer, você tem um objetivo geral, que é o globo, e o específico, que é dentro do assunto que você vai entrar, entendeu? Vamos só organizar aqui bonitinho, né? Para vocês não terem dúvida. Aí aqui dentro você bota o assunto. Eu vou deixar qualquer coisa aqui escrita, tá? Só para vocês saberem. E posteriormente vocês têm o quê? O objetivo específico. Dentro do objetivo específico é aquilo que eu falei para vocês. Vocês vão entrar dentro da demanda daquilo que foi especificado dentro da SAP.
o plano tecnológico, a proposta, certo? A Mas isso política pode ficar na mesma folha? pode ficar. O objetivo geral e específico podem ficar na mesma folha, tá? A não ser que você faça um objetivo geral e específico muito grande, entendeu? Mas aí é de cada um, tá? Eu vou lembrar você, Roberto, ainda bem que você tocou no assunto, é bom vocês pecar por excesso, nunca pela falta, tá? Então, resumindo, não se preocupe em escrever, certo? Ok. Principalmente agora no início, tá? Porque eu sou assim, pelo menos. Quando eu tô escrevendo, faço até joguinho, tá? E principalmente quando é Vila Nova, que o Vila sempre ganha pra mim. Ó, eu vou botar aqui. Aqui, quando você terminar o objetivo geral, o objetivo específico, você vai entrar aqui na parte 3, que é o desenvolvimento. No desenvolvimento, o que você vai fazer o quê? É a parte principal do relatório, onde os fatos são apresentados juntamente com o resultado. O que você vai fazer? No desenvolvimento, você vai apresentar o quê? Política, proposta. Aí são duas propostas, em verdade, né? Proposta de política, de internet, da empresa, né? 50 botas daria mais de R$ 500. Aí você vai escrever qualquer coisa aqui, certo? Blá, 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 qualquer coisa. Eu tô deixando. Isso aqui é um tópico, tá? E a proposta política, a proposta de política de internet da empresa é aquilo que vocês vão falar. Eu proponho que a internet, que a política primando a segurança da informação, tenha controle de e-mail, tenha antivírus, entendeu? E que envolva também a utilização de antivírus pelos gestores, para os funcionários, e assim vai, você vai fazendo um detalhamento, entendeu? E depois da proposta política da internet da empresa, vocês não podem esquecer também que vocês vão fazer o quê? Uma proposta tecnológica, certo? Sandro, por que você está fazendo? Por que a gente tem que fazer isso aqui tudo? Bom, legal. Quando vocês vão apresentar uma proposta para um cliente, a gente tem que ter o quê? Uma apresentação, uma organização das ideias, do fato, da contextualidade. E quando você desenvolve esse tipo de trabalho, é o que a empresa espera no mínimo de você, entendeu? Uma proposta organizada. As minhas propostas, eu, por exemplo, eu trabalho muito na linha de desenvolvimento, entendeu? Eu sempre trago o plano, o que que a pessoa pode ter, o custo, entendeu? Na próxima aula, me lembre depois, tá? Que eu vou fazer questão de trazer para vocês um documento pronto mostrando como é que funciona a proposta, certo? Aí depois terminou isso aqui, na hora que vocês montarem a proposta política da internet da empresa, a proposta tecnológica de evolução, certo? Da mesma, onde ele citou lá que vocês têm aí uma internet da série, né, lá atualmente, que vocês vão ter que fazer uma proposta de evolução, né? Lembra, toda proposta tem que ter o custo, certo? Lembra que toda proposta que vocês vão trazer tem que ter o custo. Essa aqui, nem tanto, mas essa aqui, como vai envolver hardware, vai envolver mudança de tecnologia, sempre tem um custo. Então, o que você tem que fazer? Uma pesquisa. Você bota lá, a internet da Oi custa tanto, a internet da Claro custa tanto, não sei o quê, entendeu? Aí vocês falam, pelo custo, a melhor é essa, certo? Saindo do desenvolvimento, vocês vão ter o quê? Vamos sair daqui, né? O resultado. Aí você viu que aqui eu terminei no item 3, né? Agora o 4. Quais são esses tipos de caldeira? Aí no resultado, o que você vai falar? Aqui no caso é resultado esperado, né? Porque é proposta. Resultado esperado. Você vai botar assim. Caso a proposta seja implementada, esperamos que com a internet tal, que ela tenha um aumento, um ganho de velocidade, né? Que a gente tenha uma otimização de recursos, né? E com a política aplicada de segurança para a internet, a gente vai esperar que a gente tenha um ambiente seguro, certo? Com uma política clara, definida, concisa e com regras estabelecidas, entendeu? Esse aí é um exemplo daquilo que eu estou falando para vocês. Não vou escrever, certo? Mas aqui você vai ter que fazer o quê? Descrever
o que é esperado como resultado. Entendeu? Aí você tem que explicar de forma clara, concisa e objetiva. Certo? Clara, concisa, objetiva. A gente não se perca, entendeu? E depois dos resultados esperados, por fim, certo? E aí, detalhe, nesse resultado esperado, a gente tem que fazer o quê? Aqui dentro você pode apresentar os pontos fortes e pontos fracos. Exemplo, a internet da Oi, hoje, ela possui hoje 200 megas, certo? Só que todavia, porém, contudo, entretanto, o 200 megas é apenas um rótulo comercial. Porque, em verdade, quando você compra 200 megas, você tem 100 megas de download e 30 de upload, e não chega a 200. A internet da Claro, ela chega a 200 megas, tanto que o download e upload é 200. Entendeu? Quer dizer, isso daí vai obrigar vocês a estudar. Entendeu? Tem que ilustrar também? Se conseguir ilustrar, pode ilustrar, tá? Quer dizer, igual eu falei para vocês, aqui dentro é melhor você pecar por excesso e não pela falta, tá? Se quiser ilustrar, melhor ainda. O relatório, quanto mais argumentativo, mas não que seja embromation, tá? Não vem com argumentação e embromação. Quanto mais argumentativo e demonstrando um resultado, melhora para você, porque você conquista o cliente, certo? Isso é importante. Não tenha medo de fazer nesse primeiro momento, que vocês vão aprender fazendo. Igual como eu falei para você, Roberto, como você falou da acesso à internet, aquela coisa toda, né? É igual um carro. Você só aprende fazendo. E errando, né? E errando, claro. E detalhe, para você acertar, você tem que errar. Certo? Então, aqui dentro, aí a gente vai agora para o quinto item, tá? No quinto item, você tem a conclusão. Sim, conclusão. Aí, aqui, na conclusão, você vai falar assim, na conclusão, vocês vão botar uma argumentação assim do tipo, esperando que com essa mudança, né, a gente tenha um ambiente seguro, com políticas claras, definidas, né, e com a evolução tecnológica, uma internet mais evoluída que possa satisfazer as necessidades da prerrogativa da empresa e, por consequente, do cliente. Entendeu? E por fim, aqui no nosso caso, se fosse fazer um trabalho mais fechado, além da conclusão, você teria que também fazer aqui, né? Você teria aqui o item 06, né? Bibliografia. Mas no relatório técnico não tem necessidade, tá bom? Esse item aqui é uma prerrogativa que depende daquilo que vocês vão apresentar, tá? Então, nesse contexto aqui não precisa, tá? Mas eu deixei aí, porque a gente já tá falando, né? Já deixa marcado. Aí vocês vão fazer o quê? Olha aqui, que ideias. Ó. Eu vou aumentar aqui. Eu venho aqui em inserir. Número de página no início da página. Você tá vendo aqui? Eu tenho mania de botar sempre no final. Olha aqui, número sem formatação, tá? Sempre no final, porque fica uma coisa mais organizada. Aí, pronto. Aí eu clico de fora, aí você viu que ele ficou aqui já, tá vendo? Aí com esse número de página aqui que vocês já têm, o que você vai fazer? Vamos lá. Eu tenho aqui que a introdução está na que página? 4, né? Eu venho aqui e boto página 4. Tá vendo? Eu tenho aqui que o desenvolvimento está em que página? Na página 6. Então eu venho aqui que é a introdução, cadê o objetivo? Correção, o objetivo está na página 5, certo? 4, 5. Isso aqui pode mudar? Pode, vai depender do tanto que você vai escrever, tá? Mas lembre-se, sempre que no começo, de mudar. Ó, plano de política de uso da internet. Então, vamos lá, desenvolvimento. Aqui, ó, proposta, né? Então, aqui também vai ficar na página 6. E proposta de evolução tecnológica, também está na página 6. Resultado esperado. Onde que está o resultado esperado? Página 7. E a conclusão está na página 8. Então, a gente já vem aqui e já deixa mais ou menos pronto.
página 7 e página 8. Você entendeu como é que fica legal, show de bola? Aí, Roberto, aí quando você clicar aqui em cima, presta bem atenção nisso aqui. Você fez uma tabela, clicou em cima, certo? Você vem botãozinho do mouse, você vem aqui dentro, ó, e tira as bordas. Você viu aí? Fica tudo organizadinho, bonitinho. Cara, tivemos essa aula aí, mas eu não lembro mais de quase nada, né, de fazer esse negócio aí, depois tirar essas bordas. Mas vai aprendendo, vai fuçando que aprende. Mas você viu aí que eu tô ensinando você de novo, né? Não, beleza, não. Mas Tá? agora eu esqueço de novo. É assim mesmo. Opa, bom demais, ó. Aí então o que que a gente tem? Esse aqui é o formato de um documento organizado que é esperado, certo? Igual eu falei para vocês, a bibliografia não é obrigada nesse relatório técnico, tá? Tudo bem? Então, por isso, eu nem coloquei no sumário. Mas nos trabalhos que vocês vão fazer para a gente mais futuramente, é claro que eu vou requisitar a biografia, então ela vai cair aqui dentro, tudo bem? Vamos voltar então. Esse documento aqui eu vou deixar como exemplo para vocês, tá? Vou até salvar aqui, para mim anexar lá dentro depois, né? Para que vocês tenham ele também dentro do. Salvar uma cópia, né? Tem uma cópia lá dentro do trabalho de vocês. Agora, só um momentinho aqui, tá? Eu venho aqui na minha área, bonitinho, como o pai manda, né? Do curso técnico. Olha só para você ver aqui, eu tenho todo organizado bonitinho, né? Tudo bonitinho aqui naquilo que a gente tem com vocês, né? Aqui é modelo de relatório. Esse relatório aqui eu vou pedir para o monitor subir e passar lá para vocês, tá? Técnico. Pronto. Salvei ele aqui. Então, para a gente continuar, o que é que a gente viu aqui? Vocês viram, então, que a gente conseguiu fazer para vocês um desenvolvimento mais ou menos de um relatório, certo, Roberto? Então, o que é que a gente tem que lembrar, então? Que o relatório tem que ter o quê? Uma capa, folha de rosto e sumário. O que vai na capa? O nome da instituição, o título do relatório e o nome do autor, seguido do local e o ano de publicação, como vocês viram naquilo que eu coloquei lá, certo? Aí depois dele, vem o quê? Opa, passei. Vem o quê? A folha de rosto, que é aquela que é uma parte que vem com alguns conteúdos da capa, né? E por fim, meu amigo, opa, e por fim, a gente tem o sumário, que o sumário vai trazer o quê? O título, as seções e a ordem que aparece no documento indicando a página correspondente, que é daquele estilo, Roberto, daquele que a gente montou daquele relatório, certo? Ok. Dentro do corpo do relatório, a gente tem o quê? A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. O que é esperado dentro da introdução? Uma visão geral do projeto com contextos e objetivos. Segundo, o que é esperado no desenvolvimento? A parte principal do relatório, onde são detalhados métodos adotados, resultados e dados obtidos. E o terceiro item que é esperado no relatório é a conclusão. Na conclusão é esperado o quê? Um resumo dos resultados obtidos e análise dos resultados de forma clara, concisa e precisa, certo? E, por fim, aquilo que eu falei para vocês, mas eu falei como relatório técnico não tem necessidade, né? Que são as referências bibliográficas, nesse formato aqui, onde vocês vão ter que colocar, assim, o autor, o título do autor, certo? E o ano em questão daquele livro. E os anexos. O que são anexos? Documentos anexados a relatórios que contemplam e enriquecem informações do mesmo, mas não são imprescindíveis ao entendimento. O Roberto falou uma coisa interessante. Sandro, eu posso colocar uma imagem? Pode. Só que lá embaixo da imagem, você tem que botar assim, imagem tirada tal, de tal lugar, tal link. Entendeu, Roberto? Você tem que referenciar a fonte de onde veio a imagem, tá? Tá bom. Não vou Posteriormente, ilustrar, não. Só perguntei para perguntar mesmo. não, tranquilo, mas você pode ilustrar. Você não viu que a minha apresentação ficou bonitinha? Eu tô apaixonado por ela. Aí vem aquela definição assim, o que é a BNT? Por que a gente tem que obedecer essa norma, né? Muita gente fica falando assim, para que serve isso, né? Há muito tempo, o Brasil não seguia, por exemplo, para fazer os cabos forocais, os cabos de rede, né? Aquele famoso cabinho azul, não tinha uma ordem na sequência de cores, certo? Então, um grupo de pessoas falou assim, gente, isso aqui tá bagunçado.
a gente tem que sentar e organizar, né? E começar a estipular regras, né? Para que a gente pudesse seguir de forma nacional. Com essa primeira ideia em termos dentro da informática, surgiu então uma associação brasileira, que é conhecida como a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? E ela hoje ela é responsável por normatizar e especificar os padrões técnicos em diversos segmentos. Por exemplo, eu tenho, Roberto, uma pegada diferente de astronomia. Dentro da astronomia, a gente reclama muito daquela famosa poluição luminosa, né? Não sei se você sabe, por exemplo, você já viu aquela tomada na sua casa? Antigamente, não é aquelas quadradinhas de buraquinho? Sim, né? E não tinha aquele bando de furadinho? Então, a EBNT observou que aquelas tomadas precisariam sofrer uma espécie de mudança, né? Então, eles normatizaram, então, uma mudança e sugeriu que isso fosse implantado. O que que acontece, então? Essa norma criada por eles virou uma espécie de lei. Então, quer dizer, eles têm que ser seguidos. Claro, tem todo fabricante, muita gente tem interesse por trás disso, né? Mas aí, como órgão que trabalha na parte da normatização técnica, ela conseguiu impor. E tem esse tipo de demanda que ela traz, né? Agora, qual que é a importância da BNT? Organização. A BNT, ela procura organizar as metodologias, criando parâmetros comuns para que seja respeitado dentro do território brasileiro. Entendeu? Professor, Diga. desculpa interromper de novo. Eu quero fazer uma pergunta. Pergunte. No relatório, eu posso também colocar, tipo, uma introdução onde eu vou colocando, pontuando passo a passo do que vai ser decorrido no relatório? Isso é o desenvolvimento. A introdução, você vai falar aquilo que vai ser tratado, mas de forma sucinta. Entendeu? É uma Uhum, informação clara. Agora, no desenvolvimento, você vai falar assim: vou tratar disso, daquilo, posso usar isso, posso usar aquilo, entendeu? uhum. A própria Então, palavra fala, a própria palavra da Alice fala desenvolvimento. É no desenvolvimento que você vai dar uma descrição do que, quando e como fazer. é que nem se falou na aula passada, assim, a descrição, eu vou descrever a qualidade e o defeito, as características dos objetos. Eu Exatamente, vou garoto. Você viu a destacar. aula mesmo, hein? Hã? Olha, eu tô Gostei de falando ver, que você viu a aula, né? Bom eu demais, assisti, velho. e eu tenho uma mente boa, eu lembrei aqui do nada aqui. Isso aí, eu Então é isso, gostei. então. Beleza. Então Obrigado, tá. então. Vou Então tá bom. tirar a aula lá. Então, aí vem aquela Falou. pergunta: qual a importância das normas técnicas, principalmente no caso de vocês do relatório? Bom, respeitar as normas da BNT é fundamental para garantir um relatório organizado, claro e objetivo, além de facilitar a compreensão das informações e a visibilidade da instituição que publicou e, claro, vocês que usou aquele relatório para apresentar uma política de mudança e uma proposta de forma comitante. Entendeu? Aí então a gente tem que lembrar das três ideias, seja claro e objetivo. Primeiro, observe a estrutura do texto. Realizou o texto? Faça uma revisão. Fez a revisão? Observe a abordagem do conteúdo. Dentro da estrutura do texto vem a seguinte dica. Vamos lá. Use frases curtas, parágrafos bem definidos. Aí vem aquela ideia que o Roberto falou. Professor, posso usar ilustração? Não só pode, como deve. Certo? Ilustração, uma imagem fala muito mais do que 1000 palavras. Revisão e edição. O que você tem que ver? Na edição, ela traz a seguinte dica: reveja, revise e edite o relatório antes de publicar, certamente. Antes de publicar. E certamente isso evitará erros e possíveis equívocos. E por último, dentro da parte da abordagem e conteúdo, atende-se à lógica da apresentação, usando linguagem adequada e evitando informações desnecessárias. Certo? Vamos então agora fazer o seguinte. Com isso aqui, a gente terminou o grosso da aula que eu teria que fazer relatório, falar sobre relatório para vocês, né? Deixa eu dar uma olhada aqui nesse material que foram passados para mim hoje, que veio aqui no colega nosso, né? Que eu achei até interessante, né? Aqui, deixa eu dar uma olhada aqui.
Aqui, ó, desenvolvimento de documentação técnica. O que vocês têm que preocupar? O técnico terá a capacidade de elaborar documentos, planilhas e apresentações, identificando ferramentas para executar o trabalho, tendo o aprimoramento na vida profissional e também de forma consecutiva dentro da empresa. Vocês vão ver que dentro dessa SAP, a gente colocou aqui para vocês, deixa eu voltar lá dentro, alguns vídeos que estão aqui dentro de biblioteca, né? E eles vão te orientar como usar o Word, usar o Excel, usar o PowerPoint. Não sei se vocês viram, se não viram, né? Ele estava até, eu acho que antes, bloqueado, né? Sim, vocês não tinham acesso, né? Ele está liberado justamente para vocês terem e poder contextualizar e tomar conhecimento dentro de uma forma introdutória nesses 3 conteúdos, tá? Aí, com isso, então, o que a gente pode falar para vocês? Que com isso, então, vocês já vão ter o que a gente chama de um conhecimento em redação técnica, certo? O que é redação técnica? É aquele domínio que vocês têm que ter de vocabulário, de objetivo, de estrutura, de linguagem e de função, certo? A redação técnica, ela busca relações mais restritas, tendo em vista a necessidade de uma informação objetiva e direta no processo documental, evidenciando as características de mensagem a ser transmitidas, ideal para a documentação. Vamos supor o seguinte: hoje você não está muito acostumado a falar sobre memória, sobre hardware, sobre pente panel e assim vai, certo? Para pessoas do nosso modo, da nossa área, é comum. Mas para alguém que está de fora, por exemplo, um advogado, ele vai falar que é isso? É latim? É de comer? Ele não está acostumado, entendeu? Então ele sugere o seguinte: quando você for fazer um relatório, não é interessante você usar tanto uma redação tão técnica, e sim uma redação literal. O que é? Vocês vão buscar a expressividade linguística na tradução da imaginação. Vocês vão trazer uma palavra que qualquer pessoa entenda, entendeu? Porque você vai lembrar que vocês vão vender uma proposta, vocês vão vender uma solução. E quem vai ler vai ter que entender, entendeu? Então vocês não vão falar para o Sandro, que é professor na área de TI. Vocês vão falar para o cara que é gestor dentro da área, entendeu? E ele vai ter que entender tudo aquilo que você escreveu, certo? Não fica usando muito palavras do internetês, tipo assim, outra, legal, gostei disso aqui. Você, de VC, KD, que é o CADE, você bota KD, né? Esqueça isso. Dentro dos relatórios técnicos, o interessante é você usar sempre o português, sempre aquele português clássico, entendeu? Porque ele é que formata. Quais são os editores que você pode usar mais nessa área? O Word, Excel, PowerPoint, Outlook hoje a gente já tem que ele não é tão usado, né? Então eu vou até tirar daqui. O Word, Excel, PowerPoint, né? Para que você dê conta, mentir para vocês, calma. Para que você dê conta de elaborar os documentos de questão, certo? O Outlook, sim, ele é usado, mas isso aí seria até interessante você indicar como uma solução a ser usada dentro da empresa, na forma da política, né, que vai ser usada, aplicada, né, na contextualização da segurança da informação da empresa, certo? Por fim, aqui tem aqui para vocês o modelo de um manual do fabricante, certo? Aqui um modelo de uma relatária, né? Relatório, o cara errou aqui. Relatório, né? Aqui você tem aqui o modelo de um relatório, uma ordem de serviço, o modelo de um procedimento, como é feito, entendeu? Um procedimento operacional padrão, que são modelos de documentos que podem ser usados também dentro da TI. O procedimento operacional, o que é? É aquele documento que você vai usar quando você está dentro da empresa, que você vai fazer uma descrição de uma ordem de serviço, por exemplo, que você vai descrever dentro do procedimento operacional como você vai usar uma regra. Quando você for fazer, por exemplo, a política de uso da internet a partir do segurança de informação, o procedimento operacional é um documento que vai estar com vocês. Por quê? Nele você vai escrever como usar o e-mail, com os objetivos claros, como usar o antivírus, entendeu? É uma espécie de manual que você vai passar para o usuário, onde a pessoa, quando for pegar aquele procedimento, ele vai saber usar, entendeu? E esse procedimento tem que ser bem detalhado e afinco.
Lembrando que essa política é quando foi implantar. Por enquanto, vocês estão naquela parte, né, de sugerir. Ainda vocês não estão fazendo o documento de implantação, certo? Aqui foi que a gente falou para vocês que tem dentro do relatório, né? Capa, anexo, que é capa, folha de rosto, sumário, texto, que é desenvolvimento, algumas extensões dele, a referência, anexo e a capa, certo? E por fim, gente, aqui ele traz para vocês uma mensagem, o que que é? Ele traz um contexto aí que faz parte da contextualização de comunicação na escrita, né? Significado do que é emissor, do que é receptor, retratando. Emissor emite a mensagem e codifica, receptor recebe e interpreta a mensagem. Deixa eu só voltar a fazer um negócio aqui. Pronto. Recebe e interpreta a mensagem. A mensagem, o que que é? O conjunto de informações transmitidas. O que que é o contexto? É a situação em que as mensagens se referem, também conhecido como referente. E o que que é código? É o conjunto de signos usados na transmissão da mensagem, como também na recepção. Pode ser verbal ou não. E o canal, o meio da comunicação, o lugar onde você circula a mensagem. Vocês já viram aquela brincadeira da brincadeira do ouvido? Eu vou contar no ouvido da Alex, faz de conta que a gente está num círculo, né, dentro da sala. Eu vou contar no ouvido da Alex uma mensagem do tipo, da Alex, fala que a nossa prova é amanhã. Aí eu vou mandar você transmitir isso no ouvido do outro. Qual que vai ser o canal de transmissão? O ouvido do colega, em forma de falar. O canal de transmissão vai ser o quê? A voz. Qual que é o código? A mensagem transmitida. Muitas vezes, quando você vai fazendo a transmissão da mensagem dentro do círculo, no final, ela se perde, entendeu? E isso aí que a gente tem que ter maior cuidado. Quando a mensagem dele ser clara e objetiva, ela se perde por conta de asseios, né? Porque ela acaba se perdendo em termos de falta de excesso de contextualizações, certo? Aqui a gente tem um exemplo, né, do elemento da comunicação, que o emissor envia a mensagem é trabalhada, né, e ela é enviada para o receptor. Então ele envia, codifica, e o receptor ele decodifica. E aqui dentro a gente sabe que a mensagem, ela traz um contexto e ela também pode ser codificada, certo? Vocês estão vendo assim que uma simples imagem, ela já traduz tudo aquilo que eu falei para vocês. E o que que vocês vão fazer com aquele relatório? Vocês vão transmitir uma mensagem para o dirigente da empresa. Então, quer dizer, vocês vão ser os emissores, enquanto o dirigente da empresa, juntamente com o relatório, vai ser o receptor. Então, para ele compreender essa mensagem dentro do seu contexto, ela tem que ser o quê? Clara, concisa e objetiva, certo? Por fim, ele traz aqui uma definição de linguagem verbal, uma linguagem não verbal, e cita exemplos, né? Vamos pegar aqui um exemplo de que é linguagem verbal. A linguagem é a capacidade que o indivíduo tem de expressar seus pensamentos, ideias, opiniões e sentimentos. Ela está relacionada a fenômenos de comunicação. Lembrando, onde há comunicação, há linguagem. Por exemplo, se você pega um cartão vermelho, aqui você tem um cartão que fala o seguinte, que é um cartão vermelho que o jogador está expulso, no caso. Se você vê uma placa com um cara riscado assim, do tipo o cara fala alto, o que que você está transmitindo para ele? Amigo, é proibido falar alto. E esse cara cortando cigarro, está transmitindo o que para a pessoa, para o indivíduo? Ó, amigo, é proibido fumar, certo? A gente tem, então, símbolos que já traduzem a mensagem. E esses símbolos a gente chama de signos da linguagem não verbal, certo? Agora, no contexto simples, o que que é a linguagem verbal? Para que ela é utilizada? Simples. A linguagem verbal é utilizada para comunicar uma forma oral ou escrita. Toda conversa é uma linguagem verbal. Exemplo, propaganda, jornais, revistas, obras científicas e literais. E o que que é uma linguagem não verbal? Uma linguagem não verbal é aquela que não faz uso da palavra para se comunicar. Ela utiliza meios como placa, figura, gestos, objetos, cores, como a gente tem aqui nesse exemplo dessas placas aqui, certo? Bom, galera, como vocês viram, a gente já falou tudo da aula de hoje, né? Basicamente era isso que eu tinha a falar para vocês. Eu gostaria de agradecer vocês que estão aqui, certo? E perguntar, tem dúvida? Ficou uma coisa bem clara, concisa? E o principal, vocês vão dar conta agora de fazer o relatório certinho, bonitinho?
Acho que não. Ah, não, Você- Roberto. Aí é Eu acho que não vai sacanagem. ser fácil. Não, não vai ser fácil, mas você tem que tentar, né? Não, lógico, eu vou tentar, eu vou tentar. Professor, Fala, é, diga. para colocar a logo do Senai em cada. Porque lá na aula passada a gente fez um negócio no PowerPoint, aí o professor lá falou para colocar a logo, né? Se o professor falou, é para colocar, tá? Vamos lembrar que nós, professores, sempre temos aqui dentro entre a gente, né, uma linha de concisão. Se ele falou, é para colocar. E também o detalhe, você está fazendo o curso onde? Do Senai, certo? E como é um relatório técnico do Senai para o Senai, com uma sugestão de atividade, por consequência, ela tem que ter logo, tá? Ah, tá. É porque eu vi também no que você mostrou aí agora, no trabalho agora que você mostrou aí, tava a logo lá em cima. Tava, justamente. Exatamente, tem que ter logo, tá? Ah, tá bom. E aí, galera, tudo bem com vocês? Mais dúvida? Roberto, você tá coçando a cabeça aí, parece que tá cheio de dúvida. Eu tô doidinho aqui. Mas bem-vindo, é Professor? assim. Não, mas eu tenho uns colegas bacanas que vai me ajudar. Professor, Pergunte. deixa eu perguntar. A gente pode usar esse material essas informações que você passou aí, a gente pode usar no relatório? Claro, por que você acha que eu passei? É para você usar. Eu vou Eu tô tentando facilitar utilizar. para vocês, entendeu, Dali? Por que não Vai faz ser esse trabalho em grupo? Você Dá, é- você já deu todo o material aí para a gente trabalhar, né? Se você ver, eu já falei para vocês o que fazer, né? Agora, quem tem que desenvolver é vocês, concorda? Aham. Quem não me Sandro, Isso entregar esse aí é relatório só. tá com muita preguiça, viu? Sandro, Fala, por que não Roberto. faz trabalho em equipe, em grupo? Roberto, porque esse trabalho aí é inicialmente para o indivíduo, tipo eu e você e os colegas, saberem escrever. Ah, tá. O que que acontece muito com a turma de TI? Eu falo até por mim mesmo. Olha a minha letra aqui. Vocês vão assustar com ela. Olha aqui. Tanto que é feia. Não sei se está vendo, né? Cara, a minha letra é feia pra caralho. E quanto mais você vai deixando de escrever, mais feio vai ficando. A gente vai esquecendo de como organizar um trabalho, entendeu? Eu falo por mim, que é comum, contextual, né? Se eu falar para vocês que eu faço tudo bonitinho, apesar de ser bonitão pra caralho, né? Mas não faço bonitinho, não, tá? Aí, detalhe, eu não sou convencida, sou realista, tá? Brincando com você, gente, tá? Agora sim, entendeu? Porque é o exercício da prática, a gente tem que exercitar, certo? Porque a gente, quanto mais você, é igual músculo, quanto mais você usa aquele músculo, mais ele fortalece. E quanto mais você treina o seu cérebro, Roberto, mais forte ele fica. Se a gente ceder pela preguiça, a gente vai acabar preguiçoso. E não é isso que eu quero para vocês. Você, Roberto, e vocês todos que estão aqui, deram conta de estar aqui, são heróis. Só por estar aqui. Certo? Agora, a batalha se vence se confrontando e não desistindo. É lógico, desistir jamais. Sempre. O que você pode fazer é o seguinte: não tenha medo de errar. Quem erra também cresce. E se você acha que você é perfeito, apesar de brincar sempre, né? É porque você esqueceu da parte simples da vida. Que quem cai sempre levanta. Verdade. Fechou, galera? Beleza? Dúvidas? E lembre-se, todo mundo aqui, para você evoluir, não tenha medo de errar. Faz parte. Mas faça sempre o seu melhor. Tá bom? Eu gostaria então agora de uma forma simples, né, agradecer os nossos amigos aí, nosso mestre Cláudio, o Dalex, o Josimar, o Luan, o Marcelo, o Pedro, o Roberto, o Ronaldo, tá? E eu ia falar agora Eduardo, mas o Eduardo já vazou, nem ficou na aula. Esse menino, eu vou ter que puxar a orelha dele. Além de entrar errado na minha sala, ele mata a aula mais cedo. Ai, ai, ai. Galera do bem, galera do mal, obrigado, tamo junto. Eu vou parar a aula, mas eu devo subir ela agorinha para vocês aí, tá? Tá bom, professor. Obrigado. Abraço, gente. Boa Falou, noite, tchau. Boa noite aí, tchau. Falou, galera. Falou.